Centenas de imigrantes, incluindo brasileiros, se tornaram cidadãos americanos em New York City. Soldados americanos e brasileiros vão realizar operações conjuntas em base militar de Louisiana. O brasileiro cria plataforma gratuita para ajudar professores e é premiado nos Estados Unidos. Hoje é Dia Mundial de Prevenção de Afogamentos. Por ano, 250 mil pessoas morrem no mundo. E uma brasileira cadeirante vai participar de uma prova inédita criada este ano nas Olimpíadas de Paris, na França. A Daniele entra mais uma vez para a história. Ela é a única corredora com deficiência entre os cerca de 180 atletas brasileiros selecionados. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Cerca de 100 imigrantes se tornaram cidadãos americanos em uma cerimônia que aconteceu no Lincoln Center, em Manhattan, Nova York. 38 diferentes nacionalidades participaram dessa cerimônia, incluindo brasileiros. Centenas de imigrantes prestaram juramento à bandeira e cantaram um hino. Depois, um a um, eles receberam um documento de cidadania americana. A brasileira Julian Sink foi uma delas. Falando em inglês, a brasileira disse que decidiu se naturalizar depois de 30 anos morando no território americano porque queria exercer seu direito ao voto. O Departamento de Imigração informou que estrangeiros de 38 países participaram da cerimônia no Lincoln Center, em Nova York. No ano passado, cerca de 900 mil imigrantes receberam a cidadania americana. Este ano, a expectativa é que esse número dobre. Até agora, o USCIS já naturalizou 589 mil estrangeiros. O tempo médio de processamento dos pedidos de cidadania é de 6 meses. A agência informou ainda que cada caso é avaliado de forma independente e isso pode acelerar ou atrasar os processos. Em Massachusetts, autoridades reduziram ainda mais o tempo de permanência nos abrigos de imigrantes. Agora o prazo máximo será de 5 dias. A repórter Giovanna Locatelli explica para a gente os motivos dessa decisão. Em um comunicado, a governadora de Massachusetts, Maura Healey, foi contundente ao justificar a decisão. My message is clear to folks who are looking to come to Massachusetts. We do not have housing, we do not have capacity. A decisão de colocar limite de permanência nos abrigos veio no momento em que o estado enfrenta uma crise migratória e que os abrigos estão todos operando com capacidade máxima. O estado voltou a pedir ajuda federal para abrir novos centros. Até o início deste mês, 7.347 famílias estavam cadastradas no programa de acolhimento de Massachusetts, a capacidade de 7.500. A governadora de Massachusetts está enviando uma mensagem aos migrantes em busca de asilo para que não venham para cá. De acordo com a nova política anunciada por Healey nesta semana, a prioridade para os abrigos de emergência será dada a veteranos, pessoas que perderam seus empregos ou casas recentemente por inundações ou incêndios, ou que tenham necessidades médicas, além de famílias com crianças recém-nascidas e vítimas de violência doméstica. Os que não se qualificam para habitação vão poder permanecer por apenas 5 dias em abrigos temporários e depois ficar numa fila de espera para um novo centro. A nova regra entra em vigor em 1º de agosto. E no Texas, o condado de El Paso está sem verba para lidar com os milhares de imigrantes detidos na fronteira sul. Se o estado não pagar a conta, os agentes não vão conseguir sustentar as prisões locais. Isso pode resultar em cortes na operação Lone Star e até permitir a libertação de imigrantes. Os agentes alegam que não há dinheiro suficiente para financiar as prisões e os centros de detenção de imigrantes em El Paso. Sem verba, não é possível manter os locais em funcionamento e nem permitir novas apreensões na fronteira sul. O condado diz que o ônus dessa tarefa não pode ser atribuído aos moradores do município e afirma que os imigrantes presos pertencem aos governos estadual e federal. Por que pagaríamos por algo que não nos pertence? Já pagamos nossos impostos, pagamos tudo daqui e agora temos que pagar por eles, diz este morador.
A comissária de El Paso, Ileana Holguín, diz que qualquer financiamento pode ajudar com as despesas e manter as prisões em funcionamento sem colocar a segurança da fronteira em risco. Ela lembra que os programas criados pelo estado do Texas devem enfrentar cortes, redução de prisões e até fechamento de unidades. Essa é a última opção possível. Faremos tudo para não chegar a esse ponto, mas certamente talvez tenhamos que começar a pensar numa redução de tipos de serviços, explica a Ileana. O município já solicitou os fundos junto ao governo do Texas, mas até agora não obteve resposta. Um juiz do condado assinou uma declaração de desastre público em El Paso. Depois do intervalo, exércitos do Brasil e dos Estados Unidos vão realizar operação conjunto em Louisiana. E ainda, um dia depois do discurso de Biden à nação, pesquisa aponta Kamala Harris à frente de Donald Trump. Américas no ar. Oferecimento. Rejab Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Um treinamento conjunto entre os soldados brasileiros e americanos vai acontecer aqui nos Estados Unidos em agosto. A operação vai reunir militares em Fort Johnson, Louisiana. Durante um mês, as tropas vão realizar ações terrestres e aéreas visando aprimorar as capacidades operacionais combinadas entre os dois países. Esse intercâmbio militar marca um momento significativo na cooperação bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos. Esse programa de exercício conjunto foi criado em 2021 e desde então vem sendo realizado anualmente para fortalecer e trocar aprendizado entre as Forças Armadas dos dois países. Em agosto desse ano, este local, o Centro de Treinamento Conjunto dos Estados Unidos, receberá 221 militares brasileiros que estarão inseridos dentro de um batalhão norte-americano contra um inimigo hipotético. O acordo prevê que a cada 2 anos brasileiros venham aos Estados Unidos e, no ano seguinte, americanos vão ao Brasil para serem subordinados a um batalhão brasileiro também num exercício de simulação. Esse tipo de atividade reforça os laços históricos que unem as tropas brasileiras e norte-americanas desde a Segunda Guerra Mundial, quando enviamos 25 mil militares para a Itália lutar juntos no 5º Exército de Campanha da época. Uma nova pesquisa de intenção de voto apontou a democrata Kamala Harris 2 pontos percentuais à frente do republicano Donald Trump. Hoje, os dois candidatos seguiram fazendo comícios em estados que são considerados críticos para ganhar a eleição presidencial de novembro. Os comícios foram um dia depois do presidente Biden fazer um discurso à nação no Salão Oval da Casa Branca, em Washington. Biden falou por 10 minutos, explicou que desistiu da corrida à Casa Branca em defesa da democracia americana. Deixou claro que o país era mais importante do que qualquer ambição ou cargo, mesmo a de presidente. Ele não mencionou em nenhum momento o nome de Trump, também não falou sobre os problemas de saúde ou sobre sua idade avançada. Biden deixou subentendido de que não teria chances de ganhar a eleição contra Trump e que por isso estava passando o bastão para a nova geração, Kamala Harris. O presidente prometeu trabalhar arduamente nos próximos 6 meses, tempo final do seu mandato, em favor da população do país e também em busca da paz nos conflitos do Oriente Médio e da Europa. Analistas disseram que o presidente parecia resignado, que mostrou dignidade, nobreza e patriotismo pelo país. As palavras de Biden também foram consideradas uma despedida e marcam o fim de uma carreira política de meio século. Ainda em Washington, o presidente Biden se reuniu hoje com o premier israelense Benjamin Netanyahu para discutir a guerra em Gaza e a possibilidade de um cessar-fogo. Os detalhes com o repórter Matias Brotero. Um dia após discursar no Congresso dos Estados Unidos, o primeiro-ministro de Israel se reuniu hoje com o presidente americano Joe Biden. Foi a primeira visita de Netanyahu à Casa Branca desde 2020, quando o ex-presidente Donald Trump estava no poder. O principal tema do encontro de Biden com o premier israelense foi a guerra na faixa de Gaza, que já dura 9 meses e tem um saldo de 39 mil palestinos e 1.200 israelenses mortos.
Um possível acordo de cessar-fogo com a libertação dos reféns que ainda estão sob domínio dos terroristas do Hamas também foi discutido. Netanyahu afirmou que as negociações seguem em andamento no Oriente Médio, sem dar mais detalhes. Enquanto isso, os combates em Gaza continuam. As forças de defesa de Israel confirmaram hoje que os corpos de uma civil e de 4 militares que estavam sob poder dos terroristas do Hamas foram recuperados durante uma operação na faixa de Gaza. Os israelenses foram mortos no ataque do dia 7 de outubro. A região de Khan Yunis, onde foram encontrados, tinha sido um dos focos das operações israelenses. No norte, as tensões continuam. Hoje, as forças de defesa de Israel atingiram estruturas militares do Hezbollah no sul do Líbano. Em outro ataque, um terrorista do Hezbollah foi eliminado em um local de onde foguetes eram lançados contra Israel. De Tel Aviv, Matias Brotero para o Américas no Ar. No próximo bloco, a gente te mostra um brasileiro que foi premiado nos Estados Unidos por criar uma plataforma gratuita de inteligência artificial que ajuda professores. Tem também reportagem sobre um novo estudo que aponta que as mulheres vão ser as donas das principais fortunas do mundo no futuro próximo. Um brasileiro desenvolveu uma plataforma gratuita de inteligência artificial que ajuda professores nas escolas e virou destaque internacional. O trabalho que ele desenvolveu foi premiado nos Estados Unidos como empreendedorismo social. A reportagem é da Eloá Zen. Ele estava ali para ensinar, mas acabou aprendendo. Ao dar aulas de matemática e física, o engenheiro Pedro Siciliano descobriu na prática que o trabalho de um professor não começa e nem termina no quadro negro. Eu não sei se você sabe, mas metade do tempo de trabalho de um professor é fora de sala de aula, não é dentro de sala de aula. E preparando coisas que são extremamente processuais, que professores não querem fazer sempre, né? Que são preparar correções de milhares de provas e todo mês, preparar a aula do dia seguinte com os mesmos materiais que centenas de pessoas já fizeram antes de você, então por que não poderia ser mais simples? Eu sempre vi muito esse problema como algo gigante que aflige 7 milhões de professores na América Latina e que eu queria justamente mudar e criar uma solução muito mais eficiente. Foi assim que o carioca de 28 anos criou a Teach, uma plataforma que utiliza inteligência artificial para ajudar professores e que acaba de ganhar um prêmio da Universidade de Stanford. Agora a gente é a maior EdTech de IA da América Latina. A gente ajuda mais de 10% dos professores do Brasil, olha só, a preparar aulas mais rápido. E a gente quer agora levar nossa tecnologia para o mundo inteiro. A gente não acredita que é um problema só do Brasil e a gente quer fazer com que professores do mundo inteiro tenham acesso a uma solução criada por brasileiros, criada por nós aqui no Brasil. A plataforma já poupou 1 milhão de horas preciosas dos professores, ou seja, 80% do tempo de um docente fora da sala de aula. Esse é um dos motivos pelos quais Pedro e sua startup foram ganhadores na categoria Empreendedorismo Social de um programa organizado pela Universidade de Stanford, aqui na Califórnia. O brasileiro recebeu um prêmio de $110 mil. Eu fiz MBA em Stanford, terminei agora depois desses últimos 2 anos e é uma competição que várias pessoas, centenas de pessoas todo ano aplicam do MBA de Stanford e que uma pessoa do Brasil nos últimos 15 anos já tinha ganhado. E para mim sempre foi algo muito difícil, porque a gente queria mirar alto e ganhar, porque Stanford é a instituição de referência do mundo inteiro, tanto em inteligência artificial quanto em educação, né? Então a gente falou, olha, se a gente quiser mirar alto, aonde a gente vai sonhar grande, aonde a gente vai mirar? E era nesse prêmio. E foi muito feliz, muito afortunado da gente ver que uma pessoa da América Latina, desde os últimos 10 anos, não tinha uma pessoa ganhando da América Latina e a gente conseguiu levar esse prêmio para casa, para o nosso Brasil.
E já que a gente está falando de tecnologia, essa notícia agora deve agradar muito a nossa comunidade, que é uma das maiores fãs dos parques da Disney em Orlando. A gigante de entretenimento está investindo em robôs inspirados em filmes que não falam, mas se conectam e podem interagir com as pessoas. A expectativa é que os visitantes dos parques possam encontrar essas fofuras em breve. Ficou curioso? Então, olha só. Este é o BD-1, o robô inspirado no filme Star Wars. Ele consegue andar para frente, para trás, para os lados e possui perfeito equilíbrio. Mesmo com os obstáculos no chão, o robozinho anda, desce escadas e evita quedas. Ele também consegue identificar objetos, pessoas e itens que estejam no chão. A expectativa dos fãs da gigante de entretenimento é que esse pequeno e simpático robozinho seja uma atração ambulante nos parques. Hi! Aren't you so cute? O desenvolvimento dessa fofura já está em estágio avançado, mas a Disney não revelou os planos nem o destino desse robozinho. Por enquanto, tudo é especulação, mas já pensou em encontrar um desses pequeninos pessoalmente? Let's go say hi! It's okay! Let's go say hi! Come on, don't be shy! It's okay! They're your friends! Let's go! Don't be shy. Come on. As mulheres representam hoje 11% dos milionários do mundo, quase o dobro do que era em 2016. E nos próximos anos, essa cifra deve aumentar ainda mais. As projeções indicam que cerca de 9 bilhões de dólares devam parar nas mãos das mulheres nos próximos 20 anos. Serão esposas e companheiras que vão herdar essas quantias dos maridos baby boomers e que depois devem passar para os filhos. O relatório de riqueza mundial do banco suíço UBS também indica que as novas gerações X, Millennial e Z serão as beneficiadas com o dinheiro dos pais. Como a expectativa de vida é maior entre as mulheres, essa quantia deve ficar concentrada nelas. O banco UBS diz que as maiores transferências horizontais de riqueza para esposas e companheiras devem acontecer na América. Nessa região, há 43 milhões de pessoas com 75 anos e com mais de 50 bilhões de dólares em riqueza transferível. Serão pelo menos 9 bilhões de dólares passados para as esposas e cerca de 8,5 bilhões para as próximas gerações. Hoje, as mulheres representam 11% do mundo milionário, quase o dobro do que há 8 anos. Em 2030, elas devem controlar um patrimônio de 30 bilhões de dólares de riqueza herdada dos baby boomers. Os especialistas dizem que essa mudança de patrimônio tem o potencial de mudar o perfil dos milionários no mundo. A seguir, no Dia Mundial da Conscientização e Prevenção de Afogamentos, a ONU informa que 250 mil pessoas morrem por ano vítimas dessa tragédia. E ainda, a brasileira cadeirante que mora na Flórida vai participar de prova inédita com esportistas amadores e atletas nas Olimpíadas de Paris, na França. Américas no Ar. Oferecimento Rejab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Hoje é Dia Mundial da Conscientização e Prevenção de Afogamentos. Por ano, 250 mil pessoas morrem vítimas dessa situação. Nos Estados Unidos, a Flórida é líder em mortes por afogamento infantil. O estado tenta aprovar projetos de lei que possam reduzir esses índices trágicos. A reportagem é da Cone Rocha. O afogamento é inesperado e silencioso e acontece geralmente pela ausência de supervisão, pelo consumo de álcool ou pela falta do colete salva-vidas. A cada ano, cerca de 250 mil pessoas morrem afogadas no mundo.
82 mil são crianças com idades entre 1 e 14 anos. O levantamento da ONU também aponta que um turista perde a vida por afogamento a cada 2 dias no mundo. Por isso, a Assembleia Geral das Nações Unidas criou o Dia Mundial da Prevenção de Afogamentos. A ideia é aumentar a conscientização sobre os perigos dos ambientes aquáticos e reduzir as tragédias. Vidas podem ser salvas com algumas medidas simples de conscientização. Supervisione crianças na água e mantenha piscinas cercadas. Evite álcool antes de atividades aquáticas. No mar, use colete salva-vidas e verifique o clima. Se possível, coloque as crianças em aulas de natação. Especialistas lembram a turistas e moradores para procurarem sempre locais com salva-vidas de plantão, sejam nas praias ou nas piscinas. Eles são profissionais treinados em resgate. A Flórida é o número 1 no ranking de afogamentos infantis nos Estados Unidos. De 2018 a 2020, teve o maior índice de mortes não intencionais entre menores de 1 a 9 anos de idade. No ano passado, pelo menos 97 crianças foram vítimas de afogamentos no estado. Para combater essa realidade, o Congresso Estadual está tramitando um projeto de lei que oferece aulas gratuitas de natação para famílias de baixa renda. Sou carioca do Rio de Janeiro e a gente sempre gostou muito de praia e piscina, e principalmente aqui na Flórida, todo lugar que você vai tem piscina. A minha recomendação é colocar seus filhos para aprender natação quando bebês. O meu filho mais novo, ele começou com 6 meses de vida, meu marido entrava com ele na piscina e ele logo aprendeu a nadar. E o mais velho também fez natação, então é a dica, procure natação urgente para os seus filhos. Aqui na Flórida não tem como não fazer natação. É muito arriscado e muito perigoso. Infelizmente, muitas crianças, morrem aí, e não é descuido, é porque criança realmente cega a gente. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país? A gente começa por Boston, lá o tempo vai estar encoberto com mínima de 64. Nova York e Washington também sol entre nuvens. Norfolk a gente já tem tempestade, que segue por Charlotte e Atlanta. Nessa área, a máxima é de 86 graus. Na Flórida, Jacksonville, Miami e Tampa tem tempestade ao longo do dia, com máxima de 91. Esse mau tempo segue em New Orleans, Houston e Brownsville também. San Antônio, a máxima é de 87, com trovoadas ao longo do dia e mínima de 72. El Paso, sol entre nuvens, com máxima de 101 graus, mínima de 78. Albuquerque, a mínima é de 67, a máxima é de 89. Phoenix, a gente tem tempo encoberto, mas bastante calor, 112 graus de máxima. Las Vegas, a temperatura é um pouco mais alta, máxima de 114. E São Francisco, tempo tímido também, sol entre nuvens, mínima de 56 graus, máxima de 65. E uma cadeirante triatleta que mora na Flórida foi chamada para representar o Brasil numa corrida inédita chamada Maratona de Todos, que pretende juntar atletas amadores e profissionais. A prova aberta é a grande novidade dos Jogos Olímpicos deste ano. Vai permitir que os esportistas possam se sentir dentro das Olimpíadas, mesmo que por alguns instantes. Eles vão correr o mesmo percurso da prova oficial. A Carla Marinho conversou com exclusividade com essa brasileira. Não sabia que era impossível, foi lá e fez. A frase traduz literalmente a jornada de vida da brasileira para-atleta Daniele Nobile. Ela perdeu os movimentos em um acidente de carro quando tinha 27 anos, mas a tragédia foi a oportunidade para a superação. O esporte me deu a saúde que eu precisava. Me deu alegria, me deu um hobby, me deu uma vida saudável, isso antes do acidente. E aí, quando eu sofri o acidente, o chefe da UTI falou para os meus pais que se fosse uma pessoa sedentária no meu lugar, não teria sobrevivido. Eu quebrei a 7ª vértebra cervical, tive lesão medular e comprimi os pulmões e o coração. Eu sempre falo que, sabe quando a gente fica sem ar e a gente faz... A gente precisa puxar o ar para sobreviver? Eu tinha ar para puxar graças ao esporte. Meus pulmões estavam preparados, meu corpo estava preparado. Tanto que os médicos disseram que eu ia ficar 3 meses na UTI e eu fiquei 9 dias. E aí, depois do acidente, o esporte me deu uma motivação para lutar por algo. E foi com a parceira mais próxima, a cadeira de rodas, que a desbravadora do esporte adaptado aprendeu a superar os maiores desafios.
a Daniele se tornou a primeira mulher cadeirante triatleta do Brasil. E aí eu fui lá, fiz, e outras meninas viram que dava, e hoje a gente tem grandes atletas no Brasil, no triatlo, inclusive indo para as Paralimpíadas. E essa vontade de viver fez a Daniele desenvolver uma técnica para vencer o maior inimigo, o medo de não ser capaz de realizar os próprios sonhos, algo que ela compartilha em palestras. O esporte e a vida estão totalmente interligados, e se a nossa vida não está girando, isso vai refletir no esporte. Comecei a trabalhar com outras pessoas que não eram atletas profissionais ou que não tinham objetivos no esporte, mas que tinham objetivos de vida saudável ou de realizar os sonhos. Desde 2016, a atleta já correu 17 maratonas pelo mundo e o desafio número 18 é nada mais, nada menos que as Olimpíadas de Paris, na França. Com essa participação na prova inédita das Olimpíadas de Paris, a Daniele entra mais uma vez para a história. Ela é a única corredora com deficiência entre os cerca de 180 atletas brasileiros selecionados. Pela primeira vez na história, atletas não convocados e atletas amadores têm a chance de correr a maratona dentro da Olimpíada, que se chama Marathon pour tous, ou Maratona para Todos. E por 2 anos a gente ficou fazendo desafios para tentar conseguir conquistar uma vaga para poder fazer essa prova. Dos 20 mil atletas, só 50 são cadeirantes. Dos 20 mil atletas, tem menos de 200 brasileiros. E eu sou a única atleta brasileira com deficiência que conseguiu uma vaga para essa prova. Uma oportunidade única para mim como atleta e para o Brasil de ter um atleta com deficiência dentro dessa prova inédita. Morando na Flórida com o marido há quase 2 anos, a Daniele está focada na fisioterapia, intensificando as mentorias e os treinos na rua. E por onde passa, a imigrante brasileira transborda a vontade de viver, garra e determinação. Eu fiz essa escolha de viver a minha vida dentro da minha realidade, da forma mais feliz possível, da melhor forma possível e correr atrás dos meus sonhos. Um dos meus objetivos é incentivar as pessoas a se mexer fisicamente para ter saúde e se mexer, se movimentar atrás dos seus sonhos. E se eu conseguir conquistar um monte com pequenas porções, com pequenos passinhos, todo mundo consegue. O Jornal Américas no ar, então, termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã e você segue agora com mais um capítulo da Rainha da Pérsia. Boa noite.